Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te dar graças porque o Senhor sempre nos dá algo para repartir. Eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, Pai. Que o Senhor verdadeiramente comunique aos nossos corações o que o Senhor deseja comunicar na noite de hoje. Em nome de Jesus, fique à vontade, Espírito de Deus, em nosso meio. Amém. Amém. Então, eu pedi para vocês abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 6. Os olhos estão baralhos durante a sua. Oi? É, isso aí mesmo. Já decorou, né? Efésios, capítulo de número 6. Hoje a gente vai poder, vamos estar desmistificando um pouco mais essa palavra, né? Então, é uma palavra conhecida, mas nem todos têm um entendimento amplo dela, né? Então a gente vai tentar, aqui em pouco tempo, resumir tudo o que Deus quer comunicar através disso, né? Através dessa palavra. Ah, meu Deus. Te ajuda aí? Que ajuda? Não, é que ela tem as letrinhas ali, mas eu tô. Ela tá só coisa escrita dentro, que ela tá também, ela bota coisa dentro. Estava dobrado. Sim. A partir do Estava versículo, dobrado. a partir do versículo 10, né? Eu fui. Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim: ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Até aqui é o suficiente. Mas por que essa palavra hoje, né? De tempos em tempos é uma palavra que Deus nos orienta a ministrar, né? Nunca vai ser demais lembrar que a gente está em guerra, né? A vida cristã, ela não é comparado a um parque de diversões, né? Onde só tem lazer e diversão, né? A vida cristã, ela tem lazer e diversão? Tem, mas tem batalhas, né? A gente vive uma constante guerra. Algo que a gente aprendeu é que essa guerra, de uma maneira geral, ela já foi vencida por Jesus lá na cruz do Calvário. Na cruz, quando Jesus morreu, ele declarou a palavra tetelestai. Tetelestai, que significa está pago, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus ali deu aquele último sopro, ali ele cumpriu a missão dele. Quando ele cumpriu a missão dele, ele pagou a dívida. Havia uma dívida contra Deus, não é contra o diabo. Nós tínhamos uma dívida para com Deus.
por causa dos nossos pecados. E Jesus, quando derramou todo o seu sangue ali na cruz, ele pagou a dívida, né? A Bíblia diz, não precisa abrir, né? Em Colossenses, né? A Bíblia diz que, havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou no meio de nós, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Olha só, quando Jesus morreu lá na cruz, ele triunfou sobre todo o principado, toda a potestade, ou seja, ele venceu. Jesus venceu a capetada toda. Lá na cruz ele venceu a capetada toda, ele triunfou sobre toda a capetada. E não foi só isso que ele fez, ele rasgou o escrito. Deus, não sei se você já trabalhou alguma vez com nota promissória, né? Os antigos usavam muito nota promissória, né? Quando não tinha cheque, não tinha um boleto, então uma maneira de garantir que você ia receber por algo que você vendeu, comercializou, era nota promissória, né? A pessoa assinava lá um documento, chamado nota promissória, que ela ia saldar aquela dívida, né, que foi contraída. Então imagina que Deus tinha uma nota promissória na mão e que, na verdade, Satanás tinha essa nota promissória, né, que dava poderes a ele de intervir na nossa vida e fazer da nossa vida como fosse uma marionete, né? Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. E ele tinha acesso direto a nós. Nós éramos escravos de Satanás por causa do pecado, né? O pecado nos torna servos, né, do inimigo, né? Porque quando eu estou me alimentando do pecado, eu estou dando um prato cheio para o inimigo agir na minha vida, né? Ele se alimenta disso, né? A serpente, quando estava lá no Jardim do Éden, ela se alimentava de pó, né? O pó representa o pecado, né? Então a serpente se alimenta de pecado. Agora, quando Jesus lá na cruz ele venceu a morte, ele venceu, ele cumpriu a sua missão, melhor dizendo, ele rasgou esse escrito de dívida. Ele rasgou essa nota promissória. Então agora o diabo não tem mais. Ele não tem mais nada que ele pode fazer contra nós, né? Jesus, ainda quando estava vivo, num certo momento, quando Satanás tomou a vida, se não me engano foi de Judas, né, para traí-lo, ele disse, ó, lá vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Quando Jesus disse, ele não tem nada em mim, ou seja, ele não pode fazer nada contra mim, porque eu não tenho nada, eu não dou nenhuma legalidade, eu não dou nenhuma brecha, eu não faço nada de errado, ele não pode nada contra mim. Então, hoje não é diferente. O diabo não pode nada contra nós, né? Porque Jesus já venceu toda a guerra. Ele já destruiu o diabo lá na cruz do Calvário. Ele triunfou. A única coisa hoje que pode dar acesso ao inimigo é eu voltar ao pecado, né? Se eu voltar à prática do pecado, a gente chama isso de legalidade. É a única coisa que dá autorização para ele agir na minha vida. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai, né? O espírito está pronto, Jesus disse, mas a carne é fraca. Então a nossa carne ela tende a se inclinar muitas vezes para os desejos dela, né? Mas cabe a nós dominar, né? Como Deus falou para Caim, né? Quando Caim estava querendo tirar a vida de Abel, Deus disse para Caim, ó, o pecado está à porta aí, ó. Eu estou vendo que o teu coração está louco de vontade de tirar a vida do teu irmão. Mas cabe a ti dominar. Autocontrole, né? Domínio próprio. Cabe a ti ter domínio próprio, se controlar e não fazer essa bobagem que tu está querendo fazer, né? E mesmo Deus falando com ele, cara a cara, tete a tete, ele ainda foi lá e tirou a vida do irmão, né? Profetiza, filho do homem, né? Então, por isso, enquanto nessa terra estamos sujeitos ao pecado, e por isso o inimigo tem muitas vezes a oportunidade de agir, né? Só que a guerra, de uma maneira geral, a guerra já foi vencida. Lá na cruz do Calvário, Jesus já venceu a guerra. Ela já está conquistada. Só que até o dia em que nós vamos nos encontrar com Ele, vai existir batalhas, né? Vão existir batalhas. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio.
E por causa do livre-arbítrio, eu faço escolhas, eu tomo decisões erradas muitas vezes, eu não consulto Deus, né? Eu não oro tanto que devia, não jejuo tanto que devia, acabo dando brecha, e aí o diabo age. Cada vez que o diabo entra, é uma nova batalha, né? Então as batalhas existem, né? Constantemente. E o próprio Deus, ele nos prova. Né? Eu sempre digo assim, enquanto o diabo está nos tentando, Deus está nos provando. Né? Mesmo que o diabo, entre aspas, não esteja nos tentando, mas Deus muitas vezes nos prova. Deus nos coloca à prova. Porque Deus, ele tem grandes promessas para nós, ele quer nos usar tremendamente, ele quer nos colocar em lugares de honra, mas ele não vai colocar a gente lá de qualquer maneira. Ele precisa nos testar, nos provar, nos peneirar. Por quê? Porque Deus quer o tempo todo nos levar a um amadurecimento. Né? Ele quer nos levar a um amadurecimento que nos dê a capacidade de estar ou entrar nos lugares que Deus tem para nós sem pecar, sem se corromper, sem se sujar. Né? E sem ter comportamento de menino. Porque imagina Deus nos colocar num lugar de honra e eu agir como criança. Né? Agir como um bebê cheio de ferida emocional, porque eu não entendi ainda que a minha luta não é contra pessoas, a minha luta é contra principados e potestades, mas porque a minha alma ainda é muito criança, né? Eu não amadureci ainda o suficiente. Então, quando chegar a hora que Deus quer me usar para algo grande, eu ajo como criança. Né? Eu começo a ter comportamentos de ódio, de ira, né, em relação ao ser humano, quando na verdade a minha luta não é contra o ser humano. Né? A minha luta é contra principados e potestades. E é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo, ele está lembrando a igreja de Éfeso, né, na ocasião, que aquela igreja, assim como nós hoje, ela estava numa guerra. E qual que é o nosso objetivo principal nessa guerra? Né? Que eu vou falar agora é chover no molhado, mas todo mundo aqui tem que saber. Né? A Kátia está chegando mais cedo também, né? Mais nova, né? A nossa guerra consiste basicamente em alcançar as almas. Né? A principal batalha da igreja hoje qual que é? É a salvação das vidas. Por quê? Por que Jesus não voltou ainda? Porque tem muita alma para ser salva. E enquanto ainda tem muita alma para ser salva, Jesus, ele meio que, lá no céu, ele está protelando, né? Deus está segurando. Mas esse dia da volta de Jesus, nós não sabemos, mas Deus já sabe. Né? E nós queremos que ele se aproxima. Então vai chegar uma hora que Deus lá no céu, não, deu, o cronômetro zerou, né? Tem um cronômetro celestial, tem um relógio do céu, e vai chegar uma hora que o relógio que está fazendo tic-tac, vai chegar uma hora que Deus vai dizer, deu, chegou a hora, acabou o tempo. Né? E aí Jesus volta, nós nos encontramos com ele, nós cremos que vai haver um período aqui na Terra de 7 anos chamado de tribulação, né? E aí depois nós descemos com Jesus, acontece uma batalha final chamada Armagedon, onde Jesus ele vence o diabo definitivamente, o diabo é preso por 1000 anos, e aí nós vamos reinar com Jesus 1000 anos aqui na Terra. Para aqueles que acham que só vai para o céu e vai ficar lá no céu para sempre, não, não. Nós vamos reinar 1000 anos aqui na Terra. Então, tem muita novidade pela frente ainda, né? E muito trabalho pela frente. Para quem acha que o céu é um lugar onde você vai deitar numa rede, né? E vai ficar assim com as pernas esticadas para o alto. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Mas, enfim. Enquanto esse dia não chega, Deus espera que a igreja possa cumprir o ID, né? Ide e fazei discípulos, né, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja. Só que essa missão ela envolve uma guerra. Né? Porque as almas não vêm fácil. Né? Eu tenho que orar por elas, eu tenho que jejuar por elas, eu tenho que convidar elas. Eu tenho que... Né? Os irmãos lá de Tijucas, né, que eu estou ajudando bastante lá em Tijucas, lá, eles fizeram uma estratégia. Né? Essa semana
estavam meio que inconformados. Que bom, né? Que apareceu alguém inconformado que não seja só o pastor, né? Não, pastor, eu tenho que fazer alguma coisa. Qual que é a ideia? Nós vamos fazer um culto de cura e libertação. Se glória a Deus, estou dentro. Quando é que é? Quando é que o pastor pode? Oh, pode ser sábado agora mesmo. Vamos botar em prática essa ideia. Então fechou. Aí fizeram convites, né? E saíram para a rua convidar a gente, né? Então vamos encher a igreja amanhã, em nome de Jesus. Né? Então se vocês não tiverem nada que fazer amanhã à noite, vão tudo para Tijuca lá. Que nós vamos fazer um culto de cura e libertação. Né? E está todo mundo empolgado, porque estamos com fé que vamos encher a igreja e vai sair todo mundo lá curado e liberto. Porque estamos orando para isso. Né? Então, é isso, né? Que Deus também dê ideias para nós, né? Porque a gente não pode ficar de braço cruzado. Né? É uma guerra. Né? E o diabo não quer largar as almas. Então, mediante esse entendimento que a gente está vivendo uma guerra, onde nós temos que lutar para que as vidas sejam salvas, né? O apóstolo Paulo, ele recomenda que a gente não vá para essa guerra de qualquer maneira. Porque se eu for para uma guerra, ou para uma batalha, melhor dizendo, né? Porque a guerra Jesus já venceu, mas se eu vou para minhas batalhas, de qualquer maneira eu vou apanhar do capeta, vou apanhar do inimigo. Eu tenho uma maneira certa de ir para a batalha. E qual que é a maneira certa? Primeiro, fortalecido. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Eu tenho que estar forte. Né? A Bíblia diz, diga ao fraco, você é forte. Né? Mas, na prática, como é que eu fico forte? Me enchendo da palavra de Deus. Né? Ainda essa semana eu visitei uma senhora que está de luto, né? Perdeu o marido recentemente, e eu disse para ela, olha, come dessa palavra, se alimenta da palavra, se enche da palavra, porque eu não conheço nada que nos fortaleça mais do que a palavra. Né? Não existe. Eu posso ficar o dia todo louvando a Deus, mas nada se compara à palavra. Se o louvor forem louvores inspirados na palavra, aí sim. Aí sim. Mas se é só louvor assim que anima a alma e não tem palavra, não vai fortalecer igual. Né? Porque essa palavra aqui ela é alimento, né? Ela cura, ela restaura a alma. A Bíblia diz, tem um salmo que diz, né, que a lei do Senhor restaura a alma. Então essa palavra aqui ela restaura a alma, ela fortalece o espírito, ela cura, ela preenche. Né? Então eu preciso investir tempo todos os dias na palavra. Né? Eu uso muito fone de ouvido, porque eu estou no carro, eu estou lavando a louça, eu estou limpando a casa, eu estou ouvindo o louvor à palavra. Né? O louvor à palavra. Né? Com exceção das horas tem hora que eu vou orar, aí tem hora que eu vou orar, não quero nem louvor nem palavra. Quando eu quero me concentrar em algo que eu vou falar com Deus, aí eu zero tudo. Geralmente eu pego a bicicleta, vou lá para o mato, aí já faço as duas coisas, faço atividade física e orando ao mesmo tempo. Né? Então, sempre aproveitando o tempo, né? Deus tem ministrado muito sobre isso, sobre aproveitar bem o tempo. Né? Então, procure aproveitar bem o meu tempo. E agora, a principal maneira de se fortalecer é através da palavra. Né? Eu tenho que me encher da palavra. Né? Deus, eu gosto muito da expressão que Deus usou para falar com o profeta Ezequiel. Né? Deus disse assim para o Ezequiel, Ezequiel, come do rolo. Como assim come do rolo? Né? Porque a Bíblia ela não era escrita como nos dias de hoje. Né? A Bíblia era escrita em pergaminhos. Já viu na TV? Como é que eram os pergaminhos? Né? Era tudo papiros enrolado. Né? O papiro era um material que era feito com aquele junco que tinha no rio Nilo. Né? Então ele era uma fibra, né? Que era toda entrelaçada e virava um papel. Né? Chamado papiro. E ali eles escreviam. Né? Assim como também escreviam num couro de odres de animais, né? Pegava a pele de um animal, esticava ela, até preparava ela e depois escrevia ali também. Então, quando Deus disse para Ezequiel, come do rolo, né? Come do pergaminho, ou seja, se enche da palavra. Porque a vida de profeta não era fácil, a vida de profeta era o tempo todo lá confrontando, né, o povo, confrontando reis, né? E confrontando os principados e potestades da época, né? Porque principado e potestade não é só demônio. Principado está falando de uma autoridade regional. Né? Então, assim como no mundo espiritual existem demônios que regem, que governam algumas geografias, né?
tem um demônio chefe lá que rege a geografia de Nova Trento, por exemplo. Assim também, qual seria o príncipe de Nova Trento hoje? O prefeito da cidade, né? E quem seriam as potestades da cidade de Nova Trento? Ou seja, príncipes subjugados ao príncipe maior, os vereadores, né? Então, fazendo uma comparação assim, a grosso modo, prefeito e vereador seria uma espécie de principado e potestade de uma cidade. Então, lutar contra principados e potestades também, muitas vezes, no rei, um profeta, um homem ou mulher de Deus, muitas vezes também vai confrontar essas autoridades, por direção do Espírito, né? Não posso fazer algo na carne, né? Tipo, hoje eu deu na cabeça aqui que eu vou lá bater um papo com o prefeito lá, tem que ter uma conversa séria com ele, né? Não funciona assim, a gente tem que orar, tem que jejuar. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, agora, se o Espírito Santo de Deus me guiar, eu vou. Por quê? Porque às vezes Deus quer me usar para confrontar aquela autoridade. Como o João Batista, por exemplo. João Batista confrontou o Herodes, na época, que era a autoridade, né, da época, e confrontou o cara. Depois perdeu a cabeça por isso, né? Mas isso é vida de profeta. Vida de profeta dá a cabeça. Jesus deu a vida, né? Hoje em dia ninguém mais quer dar a vida, né? Mas vida de profeta é assim. Homem e mulher de Deus tem que estar pronto para dar a vida, né? Isso é tomar a cruz, né? Dia após dia. A cruz é morrer. O que é uma cruz? Uma cruz é um instrumento de morte, né? Então, todo dia. E quem tem chamado político mesmo, quem tem chamado para atuar na área política, aí mesmo que vai confrontar esses caras direto, né? Por quê? Porque é um chamado específico, né? Mas, então eu preciso estar forte espiritualmente. Porque se eu não estiver forte espiritualmente, eu não aguento. Não aguento, né? Vocês acham que eu, como pastor, vocês acham que eu nunca pensei em desistir? Tem dia que a gente chega aqui meio que arrastado, assim. Né? Por quê? Porque é intensa a vida da gente. Eu prego quase todos os dias, praticamente, né? Então, se a gente não se fortalecer no Senhor, não ter um tempo para descansar o físico também, né? O físico também cansa. Então, a gente não aguenta. Então, tem que estar sempre buscando um equilíbrio, né? Descansa o físico, cuida do emocional, fortalece o espírito. É uma química, né? Faz exercício físico, né? Cuida... Emagreceu, né? Emagreci um pouquinho, né? Um pouquinho? Então, para vencer essa guerra, um pocão? Eu vou precisar fortalecer meu espírito. Aí ele vai dizer que eu preciso tomar uma armadura, né? Para poder ficar firme contra as armadilhas do inimigo. Que armadura é essa? Né? Aí ele vai lembrar, né, que a minha luta não é contra pessoas, de carne e sangue necessariamente, mas é contra a capetada, né? Contra os demônios que agem nas regiões celestiais. Eu não sei, com certeza que todo mundo já teve essa experiência de você lidar com uma pessoa, de você ver que aquela pessoa está fora. Não é ela. Você já viu que tem aquela pessoa que você conhece ela, você sabe como é que é o temperamento dela, como que ela se comporta, como é que são as atitudes dela, mas tem aquele dia que você conversa com a pessoa, você vê que ela está fora da casinha. Não é ela. O olhar da pessoa muda, o tom de voz, o jeito que ela age, aí você vê que tem alguma coisa por trás ali. Aquela pessoa está, no mínimo, oprimida, né? Então você já tem que ficar ligado que se aquela pessoa falar abobrinha, né, ela vir com palavras ofensivas, palavras para te magoar, palavras de incredulidade, de medo, de desânimo, sabe, aquela pessoa negativa, né, vigia, porque aquela pessoa, no mínimo, ela foi setada, né, e ela poderá falar coisas para te botar para baixo, para te entristecer, para te destruir, né? O diabo vem para roubar, matar e destruir. E é nessa hora que eu tenho que ter o discernimento que o meu inimigo não é aquela pessoa ali. Aquela pessoa ali está temporariamente, ela está fora de órbita. Assim como nós também podemos ser atingidos, né, por uma seta, por um dardo inflamado do maligno, e a gente temporariamente ter algum comportamento estranho.
Né? Nós aqui nunca tivemos um comportamento estranho? Né? Podemos ter também, né? Então a Bíblia diz, né? Quem está de pé, cuide para que não caia. Né? Então, por isso, vigiar, né? Então, eu preciso entender que a minha luta é contra a capetada, né? E aí o apóstolo Paulo vai recomendar o uso de uma armadura, né? Que armadura é essa? É uma armadura espiritual. Naquela época, ele está se baseando numa armadura que o soldado romano usava, né? Eles usavam capacete, usavam uma couraça no peitoral, né? Um cinturão, né? Uns calçados, escudo, espada, né? Capacete. Então ele estava se baseando naquela armadura para poder, no sentido figurado, né? Trazer um ensino, né? De como que espiritualmente o crente precisa se preparar para a batalha. E aí ele vai falar, primeira coisa, você, para ir para essa guerra, você vai precisar cingir o lombo com a verdade. Né? Tem que botar um cinturão de verdade, ou seja, não vá para a guerra com a mentira. Porque se você for com a mentira, você já não está representando Deus da maneira correta. Você já está indo para a guerra, já abrindo uma brecha para o inimigo te atingir. Né? Por exemplo, agora cheguei nessa época de política, né? É um povo que tem o hábito da mentira, né? Só que um político cristão pode mentir? Jamais. Né? Jamais, senão ele nunca não pode representar Deus. A mentira não representa Deus. A Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. Né? Então o cristão ele sempre fala a verdade. Sempre fala a verdade. Né? Claro que a gente tem que pedir a Deus sabedoria, porque às vezes as pessoas nas quais nós nos relacionamos, elas não estão preparadas para ouvir algumas verdades que a gente precisa falar para elas. Então a gente tem que orar a Deus, pedir a Deus sabedoria, discernimento, entendimento, para falar aquela verdade do jeito certo, no tempo certo, na hora certa. Porque aí vai dar certo. Se eu falo uma verdade do jeito errado, na hora errada, aquilo vira um problema. Né? Que a pessoa não está preparada para ouvir, aí ela vira teu inimigo. Em vez de ela entender que aquela verdade que você está falando para ela é para ajudar ela, porque a Bíblia diz fiéis são as feridas feitas pelo que ama. A pessoa que ama, ela não fica te apunhalando pelas costas. A pessoa que ama, ela vai chegar, a Cátia tem um restaurante, ela vai dizer, Cátia, olha, se tua comida é maravilhosa, mas hoje o sal estava demais, né? Nós temos que corrigir isso aqui. Ela vai falar olhando no teu olho, não vai pegar, desaparecer do restaurante, nunca mais aparece lá porque a comida estava salgada. E fica falando para todo mundo. E a Cátia nem ficou sabendo que estava, porque se ficasse sabendo, corrigia. Não é um problema. Exemplo básico, né? Do dia a dia, né? Que não acontece só em restaurante, acontece na casa de todo mundo. Mas a verdade é que o ser humano, muitas vezes, tem dificuldade de falar a verdade olhando no olho. Aí ele fala por trás, né? E isso é pecado também, né? Apunhalar a pessoa pelas costas, né? Então a gente tem que aprender a falar para a pessoa, né? O meu negócio é com a pessoa. E sempre é verdade, né? O Deus é o Deus da verdade. Então nessa guerra você vai com a verdade. Não vai com a mentira que você vai perder. Imagina eu trabalho com vendas, né? Eu querer inventar um preço, fingir uma coisa, para um cliente eu dou um preço, para o outro cliente eu dou outro preço, entendeu? Não funciona assim. Com Deus as coisas não é na base da bagunça. Né? O que é para um é para todos. Né? É certo, o que é errado, é errado. Que mais? Vestida a couraça da justiça. Né? A justiça está falando da justiça de Deus. Deus é um Deus de justiça. Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Né? Como é que eu faço para andar em justiça? Para andar em justiça eu tenho que andar de acordo com essa palavra aqui. Né? Com tudo que ela é, não, com tudo aquilo que eu já sei. Porque tem coisas que eu ainda não sei. Então Deus nunca vai cobrar de mim aquilo que eu ainda não sei.
aquilo que eu ainda não tive entendimento, aquilo que a revelação ainda não alcançou minha mente. Então esse Deus não vai cobrar da gente. Deus não é injusto. Agora, aquilo que o nível de revelação que a Cátia já teve, o nível de revelação que a Dona Ivone já teve, o nível de entendimento, conhecimento, revelação que eu tive, que a Leia teve, aí Deus vai cobrar. Porque se eu sei que tal coisa é certa e tal coisa é errada, e eu estou continuando no erro, opa, eu não estou botando o coração na justiça. Porque eu estou andando na injustiça. Eu não estou fazendo a coisa certa. Está dando para entender? O caminho de Deus é um caminho reto. A porta é estreita, o caminho é apertado, é um caminho de santidade, é um caminho de justiça. E eu tenho que trilhar por esse caminho de justiça. Quando eu ando nesse caminho de justiça, esse caminho de retidão, de santidade, de obediência a Deus e à palavra, eu estou com o peitoral protegido. Né? Eu estou com a couraça. Se eu não ando de acordo com a palavra de Deus, ou seja, não ando de acordo com a justiça de Deus, né? E aí vale dizer também que é importante andar de acordo com a justiça dos homens também, né? Porque aí, tipo, eu estou na justiça de Deus, mas é a justiça do homem, eu deixo de lado, né? Vai dar BO também, né? Vai dar BO também. Né? Imagina eu sair por aí desrespeitando todas as leis de trânsito, né? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que eu não conheço ninguém que não tenha cometido esse pecado, que é mexer no celular enquanto dirige, né? Isso é pecado. É pecado e é imprudência, né? Por quê? Porque eu estou dirigindo o automóvel. É uma coisa que exige total concentração. E daqui a pouco eu fico pegando o celular para ficar mandando WhatsApp, ficar mandando mensagem. É perigoso. Um minutinho de desconcentração, um minutinho ali, eu posso provocar um acidente. E se uma pessoa vem a óbito? Porque por causa de uma imprudência minha, de mexer no celular enquanto eu estou dirigindo. Né? Que testemunho como cristão que eu vou dar? O que a sociedade vai pensar de mim? Né? E quantos acidentes que já devem ter acontecido por aí? A gente não tem o número, né, exato, mas quantos devem ter acontecido? Bobeira, né? Por causa do aparelho celular no trânsito, né? Então é perigoso, a gente tem que vigiar. Tem que vigiar. Né? Então, isso está ligado à justiça dos homens. Né? Tem que couraça da justiça, justiça do homem, justiça de Deus. Eu tenho que andar de acordo com as duas. O que eu mais escuto é as pessoas perguntar: pastor, eu quero casar. Só o civil já é o suficiente? Se eu casar só na igreja já é suficiente? Se tu casar na igreja, tu tem a bênção de Deus. Casa no civil, tu tem a bênção dos homens. O que é o certo? O certo é os dois. Né? O certo é andar de acordo com a lei do homem e a lei de Deus. Agora, pastor, eu queria tanto casar, eu não tenho, hoje, nesse exato momento aqui, eu não tenho dinheiro para pagar o civil, mas eu queria casar essa semana. Então, casa no religioso. O pastor vai lá, abençoa o casal, casou, está casado. O problema era esse, está casado. Agora, bota uma meta, né, de também casar no civil, para ficar tudo certinho, entendeu? Mas, claro, a partir do momento que recebeu a bênção de uma autoridade espiritual, já está casado. Né? Pode ser feliz. Mas depois vai lá e procura. Também falei comigo. Tem gente que procura fazer os dois já no mesmo dia, né? Então, o importante é entender que esse é o correto e o ideal. Vamos lá. O que mais? Calçados dos pés na preparação do Evangelho da Paz. Né? Primeiro, eu não posso esquecer que nessa guerra, eu tenho uma missão, que é pregar o Evangelho da Paz. Né? Os meus pés, eles têm que ir nessa direção. Na direção de pregar o Evangelho da Paz. O Evangelho que eu prego aqui é o Evangelho da Paz. Por quê? Porque é o Evangelho que ele traz paz. Acabei de dizer aqui que o Salmo diz que a lei do Senhor restaura a alma. As pessoas estão com a alma cheia de ansiedade, estão com a alma fragilizada, estão com a alma quebrada. Então eu vou pregar o Evangelho da Paz, o Evangelho que vai restaurar a alma das pessoas.
que vai devolver a paz para elas. A paz que Deus dá, que o mundo não a dá. Porque a paz que o mundo oferece é uma paz superficial, é uma falsa paz. Né? Agora, a paz que Deus me dá é uma paz sobrenatural. Porque eu posso estar o mundo todo caindo ao meu redor e ainda assim eu estou tranquilo. Eu não me desespero. Né? Normalmente, eu tenho essa característica. Quando chega uma notícia muito ruim, eu fico parado. Só escutando. Não tem uma característica assim de, vou me desesperar. Não tem o que fazer. Né? Dependendo da notícia, se dá tempo, vamos orar. Se não dá mais tempo, vamos aceitar. Né? Porque agora, a pessoa que não tem Deus, que não tem a paz que a gente tem, dependendo da notícia, ela se desespera, se joga no chão, rasga a roupa, fica desequilibrada, se joga nas pedras, não sei, né? Já viu uma pessoa histérica, né? Aí eu fico imaginando, se tem uma pessoa totalmente diferente do pastor vem, na notícia o pastor fica calmo e ela se desespera. Então, Os dois anos. que com desespero ninguém resolve Vou nada. falar que essa situação do restaurante fosse há um tempo atrás, eu já não ia mais saber para que lado eu ia correr. Incrível. Sim. Eu estava sozinha naquela cozinha, todos lá dentro do hospital. E eu só conversei com o Senhor e comecei a fazer. Nunca que eu faria isso. Eu ia ficar louca, Desesperada. perdida, desesperada. Se eu sabia se eu ia pegar na panela primeiro, se eu ia lá na frente Aí, embalar a desesperado, tarefa. ele faz E não nada. aconteceu isso. Então, Isso é prova disso. Não aconteceu isso. E fosse antes, ia acontecer isso. Ia fazer tudo errado. Okay? Era para ir para o sul e ia para o norte. Isso é certo, porque eu era assim. E eu continuei na minha, e eu pedi e fiquei esperando. Eu sei que lá eu estou no meu propósito. Eu tenho isso dentro de mim. Então ele vai resolver tudo. Amém. Amém. É incrível isso. É incrível. Ele vai resolver. E se não for daquele jeito, é porque não é para ser. Tem que ser de outro jeito. E aqui é importante dizer, né, que eu não posso ir para uma guerra sem paz. Né? Se eu perdi a paz, em algum momento da caminhada, eu perdi a paz, a ansiedade me atingiu, né? Eu preciso parar tudo que eu estou fazendo para orar. Tem que parar tudo que eu estou fazendo, eu vou orar. Eu vou orar até restaurar essa paz novamente. Né? Porque se eu ir para a guerra sem paz, você já vai para a guerra para perder. Para batalha, né? Eu vou para perder. Porque sem paz eu vou falar besteira, eu vou dar mau testemunho, eu vou representar, não vou representar bem Deus. Imagina um pastor todo nervoso, todo preocupado, todo ansioso. A pessoa vai olhar assim para mim, tá, mas tu acredita mesmo no Deus que tu prega? Com certeza. Eu tô vendo que tu tá todo estressado, todo nervoso, todo preocupado. Que Deus Como é que é a gente esse? vai confiar nessa Como é que eu vou palavra? confiar, né? Então não dá. Não que a gente não possa Sim, ficar, né? Porque a gente, pastor também é ser humano, né? Pastor Sim. também tem aquele dia que a coisa foi terrível, né? Aí pode que você foi atingido, né? Mas normalmente o que se espera do pastor, né? Paz, tranquilidade, confiança, cara da fé, né? Porque nós pregamos o evangelho da fé. O pastor é mais calmo, Maria pura. Mas A gente tem isso, né? quem convive com a gente no dia a dia sabe que a gente não é 24 horas por Sim. dia, né? Nós não somos uma máquina, né? Mas é isso que se espera da gente, né? Que a gente possa estar bem. Vamos lá. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Né? E agora, acabei de falar, né? Nós somos homens de fé, mulheres de fé. Nós representamos o evangelho da fé. Né? Uma palavra de fé, um Deus da fé. Né? E se requer isso da gente. Né? Eu preguei domingo lá em Canelinha. A palavra que Deus me deu o tema principal foi sobre fé. Né? E ali eu estava explicando que a ansiedade, muitas vezes a gente trata a ansiedade assim meio que de uma maneira meio displicente, porque se uma pessoa vive ansiosa, ela está pecando contra Deus, porque quer dizer, ela perdeu totalmente a fé.
Isso normalmente é porque ela não está buscando a Deus como deveria. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu estou lendo a palavra, estou buscando, estou me alimentando, eu não vou ter fé. Porque a fé vem pelo ouvir. Né? Agora, claro, existem pessoas que têm níveis de fé diferenciados. Nem todo mundo tem o mesmo nível de fé. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, né? Romanos capítulo 12, a Bíblia diz aqui, ó, no versículo 3, Romanos 12, 3. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, tem medidas de fé. Tem pessoas que receberam níveis de fé acima do meu. Pessoas que já estão muito mais anos do que eu servindo a Deus, tiveram muito mais experiências de cura, muito mais experiências de milagre. Né? O meu pastor, por exemplo, o apóstolo, que é a minha cobertura espiritual, ele já teve mais de 50 vezes em Israel. Imagina, mais de 50 vezes pisar nas ruas onde Jesus andou. Eu aqui, pastor Cristian, não foi nenhuma. Né? Como é que eu vou me comparar com uma pessoa dessa? Não tem nem comparação. Né? E por mais que eu me esforce para ter fé, eu nunca vou ter a mesma fé da pessoa. Isso é uma medida de fé. Né? E não adianta nem querer achar ruim, porque não tem como. Né? Vou fazer um transplante, vou fazer uma transfusão mental de alguém que teve 50 vezes em Israel para alguém que nunca foi. Não tem como. Eu só vou conseguir alcançar o que a pessoa alcançou o dia que eu botar o pé lá 50 vezes também. Está dando para entender? Né? É uma comparação assim. Mas eu posso atingir. Mas eu posso atingir. Porque as pessoas, a Anne, mas eu não tenho fé que nem tu tem. Mas ela pode atingir. Ela pode atingir. Sim. Pode, claro, Pode se ela atingir. buscar. Se ela buscar, né? Todos podem atingir níveis maiores. Hoje se buscar, eu né? tenho Não convicção. tem quem não vai atingir, né? Eu Quem tenho, não buscar, não Não, vai. tem que buscar. eu tenho convicção hoje, para a honra e glória de Deus, né, que eu ultrapassei pessoas que tipo assim, me ajudaram no começo da minha caminhada, que me ajudaram, que foram referenciais para mim. Eu ultrapassei várias dessas hoje. Né? Eu conheço Pela busca. muito pela busca. Eu conheço muitas dessas pessoas hoje que tipo assim, algumas delas pararam no tempo. Né? Tipo, eu ultrapassei elas de longe. Né? Mas lá no começo, para mim, meu Deus, foram pessoas importantíssimas que me ajudaram muito, que sabiam muito mais que eu. Mas algumas delas pararam. E eu continuei. Entendeu? E eu ultrapassei. Então isso não quer dizer que, como me pergunta, como outros eu queria ter fé assim. Aí eu falo, tem que buscar. Então eu não estou errado. Tem né? que buscar, Não é? claro. Porque tem que buscar. A Sim, fé não vem era pela assim. busca. Quem Porque busca senão, mais. Eu não Tem que sentia. ter fé e buscar. Muita coisa eu não sentia nada. Então, é porque eu busco. Então essa pessoa também pode sentir se ela buscar. Claro, com Ela certeza. vai viver experiências como eu estou vivendo se ela buscar. A fé é pela busca. Quem busca mais, É, buscar na palavra, né? quem busca mais tem mais. Né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quanto mais tempo tu passa buscando a Deus, ouvindo a palavra, mais Mas fé vai tu dar vai ter. intimidade. Isso. Mais intimidade e mais fé. Né? E a fé, ela também vem pelas experiências. Né? Porque quanto mais experiências tu tem de resposta de oração, Sim, só que é pessoas que... automático, né? Se tu buscar, vai ter. Sim. Aí tu vai ter experiências, aí Deus vai falar contigo. Sim, sim. Mas eu vou dar um exemplo prático, né? O pastor Rui, pastor que a gente conheceu, ele é muito usado na área da cura, ele tem o dom da cura. Então ele ensinou a gente o seguinte, a fé para orar por enfermos, por exemplo, né? É uma fé prática. Quanto mais pessoas tu ora por enfermidade e mais pessoas são curadas, mais fé tu vai ter. Entendeu? Porque ele tem um dom da cura. Ele tem o dom, mas independente de ter o dom, todos nós podemos orar por um doente e ele ser curado. Com dom ou sem dom. Porque é uma questão de fé. Eu creio que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, Jesus já levou. Eu creio nisso. Então, se alguém chegar aqui para mim e pedir uma oração por doença, eu vou orar crendo que Jesus já levou
E se ela tiver fé, ela vai ser curada, entendeu? certo. Só que daí assim, ó, a gente tem fé, só que a pessoa que a gente vai orar também tem que ter fé, Você né? tem fé também. Né? Porque senão Se ela não recebe, não recebe. ela não vai Vou acreditar. contar uma aqui agora. Oi. Lembrei. Quando o Mateus quando foi para a igreja batista comigo, ele tinha 4 aninhos. Aí ele começou com o problema de, tipo assim, qualquer gripezinho que dava contato. Qualquer gripezinho contato. Eu tava, assim que eu comecei aí, né? Aí eu pensei, aí chegou um dia, eu pensei, eu vou pedir pro pastor orar, que orou foi teu irmão, né? Foi o Maico, orou por ele. Orou, né? Que ele nunca mais, a partir daquele dia, que ele ia ficar, né? E graças a Deus ele não tomou mais Porque tu antibiótico. acreditou. Eu acreditei. Eu pedi, aí aquilo ali para mim foi tremendo, né? Aquilo ali para mim ficou na minha mente. E olha só, então, só para encerrar essa parte. Então, uma experiência como essa que a senhora teve já aumentou o seu nível de fé. Sim. A senhora hoje já crê Já que creio, uma já oração creio. pode Uma curar. oração pode Né? curar. Agora imagina se a senhora tiver 5 experiências dessa, 10 experiências, 15, Não, eu já 20, tive mais, né? Já tive mais Aí, na vida da Paula. E isso é com o tempo, Da vida entendeu? dos meus filhos, já Então, à tive medida mais. que a gente vai passando o tempo Mas daquela dele ali foi e o vai primeiro, né? acumulando as Foi o primeiro, experiências, a nossa fé vai aumentando. Porque tu já viu várias vezes Deus curar o doente que tu ora, Deus curar o doente através do outro irmão. Então, tudo isso vai acrescentando, né? Aí tu imagina, tu vai somando isso daí com experiências, né? Que nem essas viagens, que as pessoas que eu citei, né? Pessoas que fazem viagens para locais onde da Bíblia, por exemplo, né? Imagina você ir lá em Roma, andar naqueles lugares onde Jesus andou. Então tudo isso vai acrescentando a tua fé. Né? Ah, aquilo ali, né? Amém? Amém. Mas lembrando que a fé vem pelo ouvir a palavra, né? Basicamente, quanto mais eu medito na palavra, mais eu oro, mais eu busco meu alimento, mais fé eu vou ter. Sim. Que mais? Para a gente encerrar então. Então, o escudo da fé com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Né? O que é um dardo inflamado do maligno? São pensamentos. Pensamentos, muitas vezes, pensamentos e muitas vezes setas, né? Palavras. Palavras que vêm na tua direção, aquelas palavras queimando, né? Que é para te destruir, para te ferir, te magoar, né? Então, com o escudo da fé, eu consigo apagar esses dardos, pensamentos, né? A Bíblia diz que tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, algum cântico, é isso que eu tenho que ocupar a minha mente. Né? Quando vem um pensamento, né? Um pensamento negativo, não vai dar certo, olha, vai fechar o teu restaurante, olha, desiste, fecha a tua igreja aí, porque isso daí não vai para frente. Né? Sabe que esse pensamento negativo? Né? Eu tenho que apagar esse pensamento. Não, Satanás, cala a tua boca, porque Deus é por mim, quem será contra mim? Satanás, cala a tua boca, porque aqui está escrito na minha vida que tudo é possível que crê, e Deus já me deu a vitória. Entendeu? Então eu tenho que apagar esse dardo, eu não posso me alimentar dele. Porque senão eu sou presa fácil na mão do inimigo. E o diabo vem, né? Ele vem com os pensamentos negativos, pensamentos de morte, pensamentos de tristeza, de desânimo. É uma guerra, é uma batalha. Né? Eu tenho que apagar. Quer ver quando o Thiago foi para esse passeio dele, né? Sim. Ele chegou perto de mim e disse assim para mim, eu estava aqui. Aí a pessoa parecida vai dizer assim, mãe, eu vou fazer uma viagem, eu vim aqui para conversar com a mãe, vou fazer uma viagem, nessa viagem 16 horas. Aí pronto, na minha cabeça já, né? Aí eu pensei, não, eu não vou deixar entrar coisa na minha cabeça, né? Eu disse, não, que bom então, que bom. Mas daí, aí, na hora eu fiquei preocupada, sabe? Aí chegou a noite, entrei pro quarto ali, aí difícil a noite, porque toda vez que eu faço as minhas orações, aí comecei a fazer minhas orações, lá. Aí chegou de madrugada, eu levei um susto, parece que eu escutei a voz dele, sabe? Aí eu acordei assim, aí eu olhei pro lado, olhei pro relógio assim, aí eu olhei, era 4 e pouco, aí eu tentei dormir, não consegui. Porque, aí eu pensei, não, mas ele disse para mim que chegava às 3 e pouco. Aí veio uma coisa na minha cabeça, não, eu vou dar um toque para ver se ele está, né? Se ele já veio, se já chegou, se está acordado, ele vai me retornar. Eu só mandei um toquezinho e ele retornou. Aí ele disse, não mãe, eu não cheguei ainda, mas nós já estamos perto, daqui uns 40 minutos já estou lá. Ele retornou, né? Aí eu fiquei na paz, você sabe? Mas de primeiro,
Meu Deus, assim, né? Isso aí há muitos anos, né? Depois que eu virei, eu fiquei preocupada, sim, mas assim, eu consegui me controlar. Mas primeiro eu não conseguia me controlar. A pressão subia, eu passava mal, entendeu? Eu ficava ruim. Mas agora não. Agora que nem diz, eu vou para lá, abro a minha Bíblia, Vai ter né? Leio uns trechinhos da Bíblia, leio umas coisas, aquele já me acalma, já fico tranquila. Porque ele disse para mim, disse, mãe, quando chegar, eu vou dar um toquezinho para a mãe, porque eu sei que a mãe vai ficar preocupada. Assim não fica, né? Assim ansiosa, assim, porque a gente fica, né? Não fica assim totalmente assim, né? É a mesma coisa que estivesse dentro de casa, na casa dele dormindo, né? Parecia comigo. Porque ele tá, não é ele sozinho, ele tá com a família, né? Tá em 5. Era ônibus, né? Ele foi de ônibus. 16 horas de viagem. Aí ele topou, né? Ele foi porque ele disse que fosse de avião, ele gastaria mais. Então, ele foi na casa da cunhada, então ele disse, mãe, que se o senhor não fazer assim, eu nunca vou. Porque ela já mora lá, vai fazer quase 5 anos e eu nunca vou lá, né? Então agora deu para nós ir, então eu vou. Aí eu disse, não, tudo bem. Mas aí ele já disse, ela já mudou. Aí falou, aquele jeito que ele é bem engraçado comigo, sabe? Porque o Matheus, ele é engraçado, mas o Tiago, ele é mais... Ele assim, o Matheus conversa assim mais o necessário. O Tiago não, o Tiago já... Ele puxa mais assunto comigo. É muito diferente do outro jeito de ser. E o Tiago e o Matheus assim, ó. Porque se eu chegar na porta que ele olhar para mim, que ele vê que se eu não estou bem, até uma gripe, uma coisa assim, ele já fica, né? Ele já pergunta, né? Fica assim, né? E o Tiago já é assim mais de conversar. Ele conta assim, mais casos comigo. Ele sabe, né, que o Tiago já é mais. Um diferente do outro, né? O Tiago já puxou mais assim, conversar com eu, né? O Matheus já puxou mais do lado para ti. Já fala bem. Diferente. Bem diferente. Então, queridos, para a gente ir encerrando aqui, né? Então eu preciso usar o escudo da fé. Né? E o que mais? Eu tenho que tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito. Né? O que é o capacete da salvação? O capacete da salvação, ele fala da alegria da salvação. Né? Então, nessa guerra, eu preciso me revestir da alegria da salvação. Esse é o capacete que eu tenho que tomar. Ou seja, eu não posso ir para a batalha triste. Né? Não posso. Se eu ir para a batalha triste, eu vou, mas eu não vou representar bem Deus. Né? Então, o que acontece? Eu preciso... Tem dois tipos de tristeza. Tem uma tristeza que ela é espiritual. Né? É uma tristeza do inferno. É um espírito de tristeza, um espírito de angústia que às vezes ele vem e ele quer dominar a nossa alma. Eu tenho que repreender esse espírito. Né? Eu não posso aceitar isso. Mas não sei quem já teve essa experiência. Você fica abatido, fica uma tristeza, uma angústia que ela é espiritual. Né? A gente vê que alguns personagens bíblicos foram atingidos por essa tristeza. Então eu preciso repreender isso. Eu não posso aceitar. Eu tenho que repreender essa tristeza e ordenar que ela saia, em nome de Jesus. Existe uma outra situação que é o abatimento de alma. Né? O próprio Davi, muitas vezes, ele foi para a caverna. Vou citar exemplos aqui, é o Salmo de número 19. Né? Salmo de número 19. O Salmo 19 é que fala, né, que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Né? Azul vai no meu Eu quero o Salmo 40. Salmo 40, né? O Salmo 40 ele vai dizer assim, ó: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Olha só. Tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível. Né? Davi, ele estava tendo a sensação que ele estava com o pé na lama. Né? De tão
deprimido, de tão angustiado, de tão abatido que ele estava. Porque Davi foi um cara que ele foi muito perseguido, né? Havia um rei naquela época chamado Saul, que vivia tentando tirar a vida dele. Então ele ficava muitas vezes escondido nas cavernas, e ali onde ele compunha os salmos, né? Mas teve momentos de angústia de Davi que ele chegou a ficar totalmente deprimido. Né? Então nessa hora eu tenho que também... O louvor é uma grande arma, né? O louvor é uma arma, uma poderosa arma de guerra. Se eu começar a cantar, quando a alma está abatida, ela vai se animar. Né? E o próprio Davi ele dizia, bendiga minha alma ao Senhor, né? Porque estás abatida, minha alma. Né? Outros salmos ele fala, né? Por que tu está triste? Em outras palavras, né? Por que tu está triste? Espera em Deus. Mas espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então a alma, ela é meio tendenciosa, então eu tenho que dar ordens para ela. Tem que dizer, alma, te anima, alma, vamos lá, se anima. Né? Porque senão, a alma é terrível, né? Sim. Então eu preciso dar ordens para minha alma, eu preciso repreender espírito de tristeza e me revestir da alegria da salvação. A alegria é um fruto do Espírito, ela já está dentro de mim. A alegria está dentro de mim. Eu tenho que botar ela para fora. Né? A alegria do Senhor é nossa força. É a alegria do Senhor nossa força. Eu trabalho com vendas, né? Imagina um vendedor triste, ele não vende nem perfume da Jequiti, né, Léo? Não vende nada. Não vende nem Bala House. Não, se vai ter Senhor, não vai ver nada. Né? Então, eu preciso da alegria do Senhor. Isso é tomar posse da salvação, né? Tomar posse da vida eterna que nós já temos, né? Se alegrar, se animar e tomar posse, sabendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por último, ser alegre porque eu sou salvo, né? Ser alegre porque eu sou uma pessoa que se eu morresse hoje eu ia morar no céu. Amém? E ser alegre porque eu sirvo um Deus que é fiel, que cuida de mim todos os dias. E por último, tomar a espada do Espírito. Né? A espada do Espírito, essa é a palavra aqui. Por isso que é importante eu conhecer essa palavra. Quanto mais eu conhecer ela, né, com mais facilidade eu vou vencer minhas guerras. A Bíblia diz em Oséias 6, né, que o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Se faltar conhecimento, eu vou para uma batalha despreparado, com falta de conhecimento, eu vou apanhar do capeta. Né? Dependendo do ambiente que eu entrar, do local que eu for, com quem eu vou lutar, que tipo de guerra, de batalha que é, se eu vou despreparado, eu apanho. Eu preciso conhecer. Né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Né? Eu preciso, quanto mais eu buscar. E não é só o conhecimento da letra, né? Porque a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Eu tenho que conhecer a letra também, mas principalmente conhecer o coração de Deus. Né? E o coração de Deus eu só vou conhecer através de uma vida de busca, de intimidade, de andar com Ele, de me relacionar com Ele. Né? Quanto mais eu conheço o coração de Deus, a compaixão dEle, o amor dEle, a bondade, a paciência dEle, a longanimidade dEle, mais assertivo eu vou ser nos meus posicionamentos, nas minhas colocações. Eu não vou pregar um evangelho, sabe, um evangelho inatingível. Né? Que tem igreja que prega um evangelho tão difícil, né? Aqueles religiosos que botam pesos tão pesados nas pessoas que nem elas conseguem carregar. Né? Então eu vou pregar um evangelho tão difícil que nem eu mesmo consigo viver ele. Né? Aí ninguém vai querer isso, né? Ninguém vai querer a igreja da porta estreita. Qual que é o nome da igreja de vocês? É a igreja do caminho estreito. Mas é tão estreito que nem o pastor consegue dar. Aí ninguém quer essa igreja, não. Qual que é o nome do ministério de vocês? É o Ministério da Cruz. É a cruz de ferro. Ministério da Cruz de Ferro. É tão pesada que nem Jesus conseguia carregar. Mas aqui está falando, né, pastor, que conhecer a verdade nos liberta, né?
Exatamente. Enquanto mais a gente busca a palavra, mais a gente vai ser liberta, né? E Deus vai mostrando, a gente vai pedindo, né? E eu nunca me esqueço a primeira vez que eu fui ministrar para o pastor falou sobre arrependimento, né? E aí, assim, misericórdia, arrependimento, né? E a gente pensa que a gente não tem, né? Não quis se arrepender, não, porque a gente se acha, né, que e tem. Muita coisa. E Tem que ter. muita coisa. Todo tempo. Até hoje, enquanto Todo tempo. a gente está nessa terra, a gente tem que se arrepender toda hora, todo minuto. E como o pastor falou, e tem igrejas que não falam sobre arrependimento. Não fala, a gente não ouve, tem igrejas que não falam até hoje de arrependimento. Jesus mandou pregar o arrependimento. E o arrependimento a gente tem que ter. Tem que ter. Uma palavra que eu já preguei algumas vezes, Evangelho de Lucas, para a gente encerrar, né? A gente tem que ter, porque senão como é que a gente vai se libertar se a Não, gente não se arrepender? aí eu vou Né? dizer que a gente fica mais leve, né? Bem mais quando tem um arrependimento. Em Lucas 24, 46, né? Jesus disse, né, que está escrito, o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então Jesus, quando ele ressuscitou, ele disse, vão e preguem uma mensagem de arrependimento. Porque o Evangelho ele nos confronta. Né? É um confronto diário à mudança de vida. Né? É uma mudança contínua. Até que a gente fique parecido com Jesus. Tem muita lixa que tem que passar, muitos confrontos. A gente chega lá. Amém? Vamos ficar de pé, vamos dar a mão aqui, vamos orar. Eu fazer para ela, né, pastor? Eu fiz só um encontro até agora. Só. Eu faço a paz com Deus, né? Mas aquele encontro é Tremendo. tremendo. E só não esqueçam, né, que o finalzinho ali da palavra de Efésios, né? Orai em todo o tempo. Né? E orai em todo o tempo. Porque nessa batalha, uma arma que a gente não pode deixar nunca de usar, que é a oração. Né? Orar em todo o tempo todo orando. Né? É claro que a gente tem os momentos que a gente precisa parar tudo para orar, mas só que a gente pode estar orando o tempo todo. Né? O tempo todo orando. Quanto mais a gente aprender essa prática de orar em todo o tempo, a gente vai conseguir eliminar a ansiedade da nossa vida. Né? Porque a ansiedade só vem porque você deixa acumular coisas. Né? Vem um probleminha aqui, mais outro ali, outro lá. Aí você, em vez de orar rápido, já ir apresentando para Deus, né? Não deixa acumular. Mas daqui a pouco tem um probleminha, o 2, o 3, o 4, o 5, acumulou, aí a ansiedade vem. Porque daí vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Tu não consegue resolver nenhum, porque também então, nem confia em Deus. Tem que ir orando e colocando tudo diante de Deus, não deixar acumular. Né? Que aí a ansiedade não vai te pegar. Né? Então orar em todo o tempo. Né? Orar sem cessar. Orar e vigiar sem cessar. Eu tenho meu travesseirinho lá de orar e vigiar. Tudo bem, da pastora Misséia. Amém. Ora aí daí agora. Ora por nós. Vencer essas batalhas. Não é hora para nós, é hora por nós. Ora por nós, né? Amém. Amém. Querido Deus, nosso Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Sim, Jesus. Primeiramente, Senhor Deus, para Te agradecer por essa palavra, Pai. Muito obrigada, Deus. Que nós precisamos a cada dia, Senhor Deus, do renovo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Como, Senhor Deus, foi falado na Tua palavra, que nós possamos ter paz, nós possamos ter alegria, que diz a Tua palavra que a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Nos fortalece, nos dá bom ânimo, Pai. Nos capacita, Senhor Deus, nos reveste, Senhor Deus. Nos proteja, Pai, em nome de Jesus a cada dia. Que nós possamos, Senhor Deus, ler em Efésios 6 e nos proteger, Senhor, porque sabemos que Tu estás conosco todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ser conosco em todo o tempo, em todo momento, protegendo as nossas famílias, os nossos familiares, os nossos vizinhos, Pai, a nossa cidade, Pai, e que nós possamos falar do Teu Evangelho, Pai, porque diz a Tua palavra, ide e fazei discípulos, Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Pai, e Pai, que nós possamos entender, Senhor Deus, que é isso que Tu queres, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, nos capacita, Senhor Deus, para fazer, Senhor Deus, a Tua pregação, Senhor Deus,
ser fortalecida no teu poder, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá intrepidez, nos dá coragem, Pai, nos dá ousadia, Deus, em nome de Jesus, para levar, Senhor Deus, o teu evangelho verdadeiro, Pai, em nome de Jesus, um evangelho de renúncia, um evangelho de libertação, um evangelho de cura, Senhor Deus, um evangelho de libertação, Pai, em nome de Jesus, um evangelho de paz, um evangelho de amor, Pai, em nome Sim, de Senhor Jesus, Pai. É isso que nós precisamos ter, Senhor Deus, o teu amor dentro de nós, Pai, coragem, Senhor Deus, força para prosseguir na caminhada, Pai, não retroceder, não olhar para trás, olhar para trás, Pai, olhar avante, olhar para frente, olhar para o alvo que é Cristo, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos de Ti a cada dia, Pai, nos fortalece, Pai, em nome de Jesus, porque, Senhor, as lutas são grandes, mas a vitória é maior ainda, Pai, em nome de Jesus, Pai, sabemos que as batalhas são grandes, Pai, mas nós sabemos que nós temos um Deus maior ainda, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos fortalece a cada dia, Pai, nos dá bom ânimo, Pai, em nome de Jesus, Pai, sabemos, Senhor Deus, que a cada dia Tu está conosco, Pai, e até a Tua vinda, Pai, nós precisamos de Ti, Senhor Deus, sem Ti nós não somos nada, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, por cada família aqui representada. Muito obrigada por nossas famílias, Pai. Protege, Senhor Deus, livre todo mal nossas famílias, os nossos filhos, Pai. Acampa Teus anjos ao redor das nossas casas, Pai, em nome de Jesus. E nos leva, Senhor Deus, em segurança para casa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, Senhor Jesus. Amém.